dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei se você está no bom dia, né? Numa boa madrugada. Gente, erro todos nós cometemos. Nós nascemos em pecado. Eva e Adão foi feito por Deus. E mesmo ele sendo feito por Deus, mesmo sendo Deus onipresente, sendo Deus sabendo de tudo, todas as coisas, e que ele esteja longe de nós, ele sabia o que Eva e Adão estavam fazendo, sabia o que a cobra, né, que eles dizem que é o diabo, foi lá e falou com a Eva: olha, cuidado, Deus está querendo enganar vocês, aquela fruta ali, se vocês comerem. Na verdade, ela nem enganou, né, ela falou verdade, né. Tem muita gente que é igual o diabo, né, fala a verdade e você fica meio que curioso e vai fazer as coisas, né. Quando eu era adolescente, me ofereceram drogas. Não gostei. Uma vez só e não gostei, graças a Deus. Deus não me fez gostar daquilo. Já cometi o adultério. Eu tinha namorados, eu achava que eu tinha que me vingar deles. Na verdade, eles não estavam nem vendo, nem sabendo o que eu estava fazendo. Porque eu achava que me chifrou. Eu gosto dele, sou apaixonada por ele, mas eu vou me vingar, vou ficar com outra pessoa. Eu fiz várias coisas erradas que eu digo assim, não cheguei a matar, não cheguei a roubar, mas falei mentira, enganei meus pais, enganei meu namorado, falei mentira para namorado meu. Então assim, muitas coisas eu já fiz, todo mundo erra, só que nós não podemos permanecer no erro. E muitas vezes tem alguns pecados que eles são aqueles pequenos, sabe? Igual, eu quero muito falar com vocês que eu estou estudando a respeito de pessoa narcisista. O que é uma pessoa narcisista, Luciana? Vem de Narciso. Narciso era um homem chamado Narciso, que ele se olhava no espelho, se admirava e achava que ele era o poderoso, ele era aquele mais bonito, mais lindo. E hoje é considerado uma pessoa narcisista, aquela pessoa que só gosta dela, que gosta de maltratar as pessoas, que gosta de desfazer dos outros, que na verdade ela não gosta dela. Na verdade, ela sabe que ela não é tão bonita assim. Ela sabe que a outra pessoa tem alguns adjetivos, tem algumas coisas que que a outra pessoa faz que ela não vai conseguir fazer. Então, muitas vezes, vocês sofrem, nós sofremos por isso. A minha vida toda, eu convivi com narcisista. Homens que se casam com mulheres e que bate na mulher, que é ciumenta ao ponto de achar que quando ela vai comprar um leite, se ela pedir o troco pro homem do caixa, ele tá dando em cima dela, tá dando em cima dele, e bate nela, e quer matar ela, e persegue ela. E você vê nos jornais o que está acontecendo, são coisas horríveis. Ontem eu estava conversando com um cliente meu de manhã, e ele é um homem muito culto, estudioso, já fez 5 faculdades, e ele falando: olha, Jesus está voltando, é o fim. Quando eu vejo assim nas coisas, gente, eu vejo jornais o tempo todo, pai matando mais de 4 filhos ao mesmo tempo, marido matando a mulher, e olha que nem gostava da mulher, porque a minha intenção de amor, a minha visão de amor, a minha visão de amor, não sei a sua, é de que se eu amo uma pessoa, eu não vou no Facebook de outra para colocar: ai, que lindeza no homem, ai, que você é bonito, ai, que você é top, ai, que você é gostoso. Ai, eu acho isso. Porque se eu amo uma pessoa, eu amo aquela pessoa, entendeu? Eu não vou ter olhos para outra pessoa. Ah, é porque a pessoa não tá perto de mim. Gente, eu já namorei com uma pessoa por uns 5 anos, sem tocar nela, sem beijar, sem abraçar, sem tocar. E eu era fiel do mesmo jeito, porque eu era apaixonada por essa pessoa. Eu assim, ele falava comigo: tal horário que você vai estar em casa?
porque não morava aqui. Eu falava tal horário, ele me ligava, naquele tal horário eu estava dentro de casa, eu me preocupava. Então, assim, quando você quer ser fiel, você é fiel. Só que eu não acredito em homens que dizem que amam a mulher e que vão lá no Face de várias mulheres e desejam elas. Porque se você ama, você deseja só um homem, só uma mulher. O seu desejo só vai para aquela mulher, só para aquele homem. Não vê se é coisa machista, mas eu sou homem, eu não sei o quê. Tem muitos homens que são narcisistas, narciso. Então eles querem ser vistos, notados. Então eles vão lá e escrevem embaixo: ai, você é gostosa, você é linda, você é perfeita, eu te amo. Gente, quantos eu te amo nós estamos escutando? Eu te amo mentirosos, né? Quantos? Às vezes quando eu vejo assim, eu tenho um colega meu que eu conheço desde os 14 anos de idade, eu estou com 47. E ele já tem 64 anos, mas não pode falar que ele é idoso, tem que falar que ele é novinho, gatinho ainda. Tem que sempre falar que ele é novo. Então, assim, ele fala que ele é uma mulher. Ele fala assim, eu sou apaixonado pela fulana de tal. Eu amo a fulana de tal. Mas se você for no Face dele, você vai ver que todas as moças ele dá de cima, debaixo da foto. Teve uma até que contou pra ela que eles estavam conversando no Message. Isso é amor? Coloca aqui pra mim, isso é amor? Ah, mas é porque quando eu fui falar com ele, mas você não disse que é uma fulana de tal, que você é apaixonado por ela, que se ela largasse tudo, que mulher que vai largar tudo? O marido, a família, para ficar com um homem que ela vê que dá de cima de tudo quanto é mulher. Se ele faz isso namorando, ou sei lá, ficando, ou sei lá, não ficando, mas querendo conquistar, vocês perderam, gente, os homens perderam aquela magia da conquista. A mulher olha tudo, ela olha para os lados, ela olha se você está realmente gostando dela. Ela olha suas fotos, ela olha o que você escreve nas fotos. Ela não é boba, ela não é infantilizada. A mulher, ela tanto que ela amadurece mais do que o homem. Então vamos tomar cuidado com o que nós fazemos. Vamos conversar isso aí assim devagar, porque eu tenho que ler a palavra também. E é muita coisa para fazer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então pense bem nisso que eu estou fazendo, que eu vou mais conversar com mais coisas de você. Porque quando eu fui falar com essa pessoa que eu conheço, que tem 64 anos de idade, que já não é uma criança mais, que disse que amava uma mulher, mas que ficava com outras porque essa mulher não ficava com ele. E que quando eu falei, mas gente, quando a gente ama uma pessoa, a gente ama aquela pessoa. Se não for aquela pessoa, a gente não quer ninguém. Porque eu, por menos, eu sou apaixonada por uma pessoa. Eu não sou, gente, assim. Eu sou apaixonada por uma pessoa. Eu evito de fazer coisas para magoar aquela pessoa, principalmente em relação a ciúmes, principalmente em relação a conversar no Zap. Eu não tenho homens que eu converso no Zap assim, de ficar ligando, de ficar nada disso, não tem nada disso, nem de ficar falando bom dia, nem boa noite. Eu não tenho, o máximo que eu tenho é 2 homens, né? E não converso, porque eu não tenho tempo de conversar e também nem tenho que conversar, evito. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente evita de perder ela. Porque se a gente vê, se a mulher vê que você tá dando de cima de várias mulheres no Face, ela vai falar assim, ué, mas ele disse que me ama. Como que ele me ama, sendo que ele tá escrevendo que ele tá desejando aquela fulana ali, depois tá desejando aquela fulana aqui, e esse homem é assim. Ele não deseja só uma, ele deseja todas. A não ser que seja velha. Uma senhora, ele não deseja, ele tem 64 anos, ele não deseja uma mulher da idade dele. Ele deseja uma mulher mais nova do que ele. Isso dá a impressão da mulher o quê? Camarada, fala que me ama, fala que deixa tudo por mim, faz tudo por mim. E de repente, ele vai lá na foto de uma mulher de biquíni, de uma mulher que nós conhecemos, escreve que ela é gostosa, que ela é linda, maravilhosa. Ele não me ama, não. Aí vai lá na outra. Tô vendo que ele até falou pra outra que a outra é linda e maravilhosa, também perfeita. Aí vai lá na outra foto de outra mulher já. Meu Deus, ele escreveu assim, gostosura. Esse homem não ama ninguém. Ele não ama nem ele mesmo. Ele não respeita os sentimentos dele. Ele não respeita os sentimentos daquelas mulheres. Ele não respeita ele. Ele é narcisista.
É aquele que acha que ninguém vai descobrir o segredinho dele, que ele dá de cima de todo mundo. Só que as redes sociais, gente, as redes sociais são entrega, gente. Hoje é o nosso currículo de vida. Lá você demonstra quem você é. Por isso que tem que tomar cuidado, né? Então, quando você amar uma pessoa, ame aquela pessoa. Porque quando eu amo uma pessoa, eu desejo somente uma pessoa, aquela que eu amo. Eu evito fazer o máximo de ter complicações com esta pessoa. E vamos continuar, depois nós continuamos mais esse papo, tá bom? Talvez à tarde eu tenha um tempo, que eu tô trabalhando servente pedreiro aqui, ó. Vamos lá. Nós estamos no quarto livro, que é o do Velho Testamento, Números. Nós estamos no capítulo 3. Você viu que Deus estava separando aí dos filhos de Judá, que Deus trocou o nome de Israel, que é o pai de José, que foi lá para o Egito, que é a dos 12 tribos de Judá, de Jacó, 12 tribos de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, pai de José. Mudou aí, então é a descendência de Jacó, descendência de um homem que Deus trocou o nome dele para Israel. Por isso que o povo existe até hoje, descendentes de Jacó, é os israelitas, porque Deus chamou ele de Israel, israelitas. Deus mandou Moisés, que ele conversava com Moisés, falar para Arão para separar aí das tribos que ele mandou ir para uma terra, para outra, de 3 em 3 tribos, para fazer o censo, contar quantas pessoas tinham, para que ele pudesse pegar rapazes de 20 anos para cima para lutar na guerra, para tomar território. Igual a Ucrânia, mas a Rússia, eles estão querendo tomar a Ucrânia, a Rússia está querendo tomar a Ucrânia de volta, porque no passado a Ucrânia fazia parte da Rússia. Então eles estão guerreando até hoje. Não sei o que vai dar. Lá tem muitas bombas nucleares. E se uma bomba daquela explodisse, não é uma bomba só, né? É uma usina explodir, nós vamos ser também afetados, né? E causar morte. Números 3, capítulo 3. Então, Moisés e Arão foram separando de tribo de 3 em 3 tribos, no vídeo anterior. Essas eram as linhagens. Linhagens é o que? Descendentes de Arão e de Moisés. Arão era irmão de Moisés mais velho, tá? No dia em que Jeová falou com Moisés no Monte Sinai. Deus gostava muito de falar com Moisés no Monte Sinai. Versículo 2. Estes eram os nomes dos filhos de Arão. Arão era sacerdote também. Moisés não era sacerdote, não. Arão era sacerdote de Deus. Mas Deus falava com Moisés. Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 3. Esses eram os nomes dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, os nomes dele eram Nadab, que era o primeiro filho, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos. Eu sei que 2 Deus matou. Versículo 3. Esses eram os nomes dos filhos de Arão, que eram sacerdotes ungidos por Deus, que tinham sido ordenados. Deus mandou a ordem para que eles fossem sacerdotes, para servir como sacerdotes. Versículo 4. No entanto, Nadab e Abiú morreram, lembra? Diante de Jeová, quando ofereceram fogo ilícito perante Jeová no deserto do Sinai. E eles não tiveram filhos, mas Eleazar e Itamar continuaram a servir como sacerdotes junto com Arão, seu pai. Então aqui no versículo 3 do capítulo 3 de Números, você pode ver que Deus fala novamente, né? No versículo 4 do capítulo 3 de Números, que ele matou 2 filhos de José. Matou, porque eles chegaram perto de Deus. Ele falou que não era para fazer isso. E eles acenderam o incenso na hora que Deus não mandou.
Tem que ser como Deus manda. Então, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos, continuaram a servir como sacerdotes para Deus, junto com seu pai Arão. Versículo 5. Então Jeová disse a Moisés. Versículo 6. Moisés, faça a tribo de Levi se aproximar e ficar diante de Arão, o sacerdote, e eles vão servir Arão. Versículo 7. Os levitas, levitas quer dizer que é tribo de Levi, Levi era um dos filhos aí de Jacó. Faça a tribo de Levi se aproximar e ficar diante de Arão, o sacerdote, o seu irmão mais velho, Moisés, e os levitas irão servir Arão. Versículo 7. Os levitas cumprirão suas responsabilidades para com Arão, o sacerdote, e para com toda a assembleia diante da tenda de reunião ao realizarem o serviço relacionado com o tabernáculo de Deus. Versículo 8. Os levitas cuidarão de todos os utensílios da tenda de reunião e cumprirão suas responsabilidades para com os israelitas, por cuidar dos serviços relacionados com o tabernáculo de Deus. Versículo 9. Você, Moisés, deve dar os levitas a Arão. Deus mandou Moisés lá falar com os levitas, assim, ó, levitas, agora vocês vão servir Arão, o meu irmão mais velho, os filhos de Arão, que são sacerdotes ordenados por Deus. Eles são dados a ele como dádivas dentre os israelitas. Versículo 10. Você, Moisés, deve designar Arão, seu irmão mais velho, e seus sobrinhos, que restaram os 2 filhos de Arão, e eles cuidarão dos seus deveres sacerdotais de Arão e dos seus 2 filhos. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo de Deus deve ser morta. No versículo 10 do capítulo 3 de Números. Deve ser morta. Deus falava, deve ser morta. Versículo 11. Jeová também disse a Moisés. Versículo 12. Moisés, veja, estou pegando os levitas dentre os israelitas, porque os levitas eram israelitas também, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. E os levitas se tornarão meus, disse Deus, Pai de Jesus. Versículo 13. Pois todo primogênito é meu, todo aquele que nasceu primeiro de uma família é meu. É meu de quem? De Deus, Pai de Jesus. No dia em que matei todo primogênito. Olha, presta atenção nisso aqui, gente, olha. Números, capítulo 3, versículo 13. E versículo 13, olha o que Deus diz para Moisés. Pois todo primogênito, aquele que nasceu primeiro, é primogênito, é primeiro. É meu, disse Deus, que é dele. No dia em que, Deus disse, em dia que matei todo primogênito na terra do Egito. Deus matou os primogênitos na terra do Egito, versículo 13, capítulo 3 de Números. Deus diz que ele que matou os primogênitos na terra do Egito. Eu santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Assim foi quando ele mandou a praga de que todo primogênito iria morrer. Se tivesse uma marca de sangue na porta, o espírito da morte não iria pegar, mas foi Deus mesmo que matou. Foi aquela parte que, ai, Deus matou os outros, Luciana, Deus vai castigar você, vai te matar. Gente, tá escrito aqui. Eu não vi, mas está escrito. E dizem que a Bíblia é inspirada e foi mandada ser escrita por Deus. Então, Deus, e Moisés já estava escrevendo. Você lembra que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer esse bebê para ficar escrevendo para Deus? Versículo 3 do capítulo 3 de Números. Pois todo primogênito, disse Deus a Moisés, é meu, Moisés. No dia em que matei, eu, Deus, Pai de Jesus, matei todo primogênito na terra do Egito, lembra? Com aquela praga que eu falei assim, que se não deixasse o povo israelita ir embora, que ele iria matar os primogênitos, tinha que fazer aquela marca de sangue. Se não fizesse,
eu iria passar e matar? Para mim, todo primogênito em Israel, desde homens até os animais, eles devem se tornar meus. É meu, é de Deus, Pai de Jesus. Eu sou Jeová, eu sou Deus. Pode pegar sua Bíblia, vai estar escrito um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Versículo 14. Jeová disse mais a Moisés nos desertos do Sinai. Versículo 15. Registre os filhos de Levi segundo as suas casas paternas e segundo as suas famílias. Você, Moisés, deve registrar todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Versículo 16. Então Moisés os registrou segundo a ordem de Jeová. Quem sou eu para discutir a ordem de Jeová? Assim como lhe havia sido dado a ordem de Deus para ele. Versículo 17. Estes eram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Versículo 18. Os filhos de Gerson, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Libni e Simei. Simei, vem cá, meu filho. Libnei, vem cá, meu filho. Versículo 19. Os filhos de Coate, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Versículo 20. E os filhos de Merari, que deram nome às famílias que descenderam deles, eram Mali e Muzi. Esses eram as famílias dos levitas, segundo as suas casas paternas. Versículo 21. De Gerson, vinha uma família dos Libnitas, e a família dos Simeitas. Esses eram as famílias dos Gersonitas. Aí o seu amigo que chama Gerson fala assim, Gersonitas. Os seus filhos são Gersonitas. Versículo 21 do capítulo 3 de Números. Versículo 22. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram registrados foi de 7.500 bebês. Versículo 23. As famílias dos Gersonitas. Você tem um amigo chamado Gerson, os filhos dele são Gersonitas. A descendência dele é Gersonitas. Acampavam atrás do tabernáculo de Deus, ao lado oeste. Versículo 24. O maioral da casa paterna dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Versículo 25. A responsabilidade dos filhos de Gerson na tenda de reunião era cuidar do tabernáculo de Deus e da tenda de Deus, da cobertura da tenda, da cortina, da entrada da tenda de reunião. Versículo 26. Também tinha que cuidar dos cortinados, do pátio, da cortina, o tabernáculo e o altar, da entrada do pátio que cerca o tabernáculo e o altar, das suas cordas, da tenda e de todo o serviço relacionado com essas coisas. Versículo 27. De Coate vinha uma família dos Amramitas, a família dos Izaritas, a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Essas eram as famílias dos Coatitas. Versículo 28. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Eles eram responsáveis de cuidar do lugar santo de Deus. Versículo 29. As famílias dos filhos de Coate acampavam ao sul do tabernáculo de Deus. Versículo 30. O maioral da casa paterna das famílias dos coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Versículo 31. A responsabilidade deles era de cuidar da arca de Deus, da mesa de Deus, do candelabro de Deus, dos altares de Deus, dos utensílios usados para realizar o serviço no lugar santo de Deus, da cortina e de todo o serviço realizado com essas coisas de Deus. Versículo 32. O maioral-chefe dos levitas era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele supervisionava os que cuidavam das responsabilidades
para com o lugar santo de que era o tabernáculo de Deus. Versículo 33. De Merari vinham a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas eram as famílias de Merari. Versículo 34. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram registrados foi de 6.200. Versículo 35. O maioral da casa paterna das famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Eles ficavam acampados ao norte do tabernáculo de Deus. Versículo 36. Os filhos de Merari tinham responsabilidade de supervisionar as armações do tabernáculo de Deus, as suas travessas, suas colunas, suas bases com encaixe, todos os seus utensílios e todo o serviço relacionado com essas coisas. Versículo 37. Também as colunas que cercavam o pátio de Deus e suas bases com encaixe, suas estacas, suas cordas de fixação da tenda. Versículo 38. Os que acampavam na frente do tabernáculo de Deus, ao leste do tabernáculo, isto é, diante da tenda de reunião de Deus, no lado do nascente do sol, eram Moisés e o seu irmão Arão, sacerdote, e os filhos de Arão, que eram sacerdotes também e sobrinhos de Moisés. Eles eram responsáveis de cuidar do santuário de Deus como sua obrigação em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do tabernáculo era morta. Versículo 39. Todos os levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que Moisés e seu irmão Arão registraram segundo as suas famílias, conforme a ordem de Jeová, foram de 22.000. Versículo 40. Pessoas. Jeová disse então a Moisés. Jeová gostava de conversar com Moisés, né? Que bom. Moisés, registre todos os primogênitos dos israelitas de 1 mês de idade para cima. Conte-os e faça uma lista dos seus nomes. Versículo 41. Pegue os levitas para mim, Deus, Pai de Jesus, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. E pegue os animais domésticos dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais domésticos dos israelitas, porque eu sou Jeová. Versículo 42. Então Moisés registrou todos os primogênitos dos israelitas, todos aqueles que nasceram primeiro, tanto de seres humanos como de animais, assim como Jeová lhe havia dado a ordem. Versículo 43. O número de todos os primogênitos, aqueles que nasceram primeiro, do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram registrados por nome, foi de 22.273 bebês. Versículo 42. Jeová também disse a Moisés. Versículo 45. Moisés, pegue os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e pegue os animais domésticos dos levitas em lugar dos animais domésticos dos israelitas. E os levitas se tornarão meus, porque eu sou Jeová. Eu quero eles para mim, os levitas. Versículo 46. Como resgate pelos 273 primogênitos dos israelitas que excedem o número dos levitas. Versículo 47. Você, Moisés, deve escolher 5 ciclos por pessoa, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Um ciclo são 20 geras. Versículo 48. Você, Moisés, deve dar o dinheiro ao sacerdote Arão, seu irmão mais velho, e aos seus sobrinhos, os filhos de Arão, o sacerdote, como resgate pelo número dos que excedem os levitas. Versículo 49. Assim Moisés escolheu o dinheiro do resgate por aqueles que excederam o número dos levitas. Versículo 50. Moisés recolheu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas. Foi 1.365 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Versículo 51. Moisés deu então ao seu irmão mais velho Arão, que era sacerdote, e os seus sobrinhos, que eram sacerdotes de Deus, ordenados por Deus, o dinheiro do resgate.
de acordo com a palavra de Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés.